Boa noite. Sejam todos bem-vindos para mais uma quinta-feira de aprendizado. Porque, graças a Deus, hoje nós estamos aqui com o nosso querido Antônio Balista, que vai trazer uma lição aí bem preciosa, tenho certeza. Nós vamos sair daqui um pouquinho melhor do que quando a gente chegou, né? Então, a gente quer agradecer o Balista que está aqui essa noite, está vindo pela USE, mas é uma alegria muito grande. Que ano você falou que foi a primeira vez que você veio aqui? 1974? 97. Ah, 97. Olha só, hein, gente, 97, hein? Já faz tempo, né? Que bênção. Então, seja muito bem-vindo, a gente agradece. Tá? Daqui a pouco, então, ele vai estar fazendo aí a mensagem da noite. Ele já escreveu aqui, ó, o Cristo Consolador, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Amai-vos e instruí-vos. Olha só, né? Será uma mensagem maravilhosa, tenho certeza. Muito obrigada. Vamos aos recadinhos rapidinho. Gente, ó, nós temos aqui um Pix, um QR Code aqui para quem quiser contribuir com fonte de luz, porque nós temos aí as nossas despesas, a manutenção da nossa casa, as famílias que a gente assiste, nós temos a evangelização, nós temos a sopa fraterna e nós temos também um projeto de bordados. E tudo isso é mantido, né, com as doações que, graças a Deus, a gente tem bastante anjos, né, que contribuem voluntariamente. Então, a gente agora já disponibilizou, tá, a conta lá do fonte de luz, tá tudo ok. Então, quem quiser doar, tá pregado lá. E a gente também tem ali, ó, o balanço, tá? Que é as doações que a gente recebe, que a gente faz, tá tudo ali, viu, gente? Outra coisa, nós também temos que reformar a nossa cozinha, nosso empenho tá nisso. A gente precisa reformar a nossa cozinha e vamos ter que mexer aqui na lateral aqui dessa cobertura, porque já tá um tanto assim afastada, a lateral de fora aqui, né? Porque antigamente chovia, molhava tudo aqui. Quando precisava sair para o banheiro aqui, aí nós fizemos essa cobertura e ela não foi bem feita, infelizmente, né? Nós demos oportunidade com o pedreiro, estava precisando de ajuda, confiamos no trabalho, mas não sei se faltou cimento ou ferragem, amarração, eu sei que é nova, não é tão velha assim. Mas infelizmente, né? Bom, e sábado nós temos aí a nossa evangelização. Então precisamos de mãos amigas, porque a gente faz o lanchinho, né? O leite com bolacha, biscoito para receber as crianças na hora que eles chegam. E depois, terminando a evangelização, tem um cachorro quente, refrigerante, que a meninada adora. E a nossa evangelização, gente, tem uma característica diferente. As mães vêm trazer as crianças e elas ficam, porque elas gostam, elas participam. Então, as mães também estão nesse trabalho envolvido. Então, a gente precisa de mãos amigas, tá? A Vera assumiu agora, porque a Tati, né, que era a nossa evangelizadora, ela está afastada por um período que ela está fazendo um tratamento. E a Vera, que auxiliava ela, estava iniciando aí já, graças a Deus, assumiu. E está fazendo um trabalho muito legal. E ela precisa de ajuda também, porque tem criança pequena, criança maior, tem as mães. E o nosso espaço é esse aqui. Nós não temos outro espaço, né? Então tem que fazer um trabalho aí que dá para coordenar toda essa molecada e as mães, os menores. E graças a Deus está dando certo, tá? Mas a gente precisa de mãos amigas, que aí tem que montar o lanchinho lá, enquanto eles estão aqui, tá bom? Então, quem puder doar um pouquinho do tempo, não importa se é meia hora, 40 minutos, gente, pra gente que tá aqui faz uma diferença enorme, tá? Eu conto
voltei quinta-feira passada e que uma pessoa estava em casa e ficou pensando. Aí a Lucy fala, meia hora, mas eu vou, não vou, ela veio. Aí ela viu a diferença que fez pra gente aqui. Estava precisando demais. Tá? Então ela agradeceu muito. E ela falou, a gente fica em casa pensando, nossa, mas eu vou lá só meia hora. E aí ela teve coragem de ir, meia hora, e veio, e chegou exatamente, né? Igual dois amigos que estão aqui lá no fundo, onde eles chegaram aqui, exatamente na hora que estavam precisando. Então, mãos amigas, nunca é demais. Tá bom? Fica o convite aí, oportunidade de doar seu tempo, moeda mais preciosa, gente, que nós não temos tempo. Tá? E a nossa tema sentimento, né? Estamos aí iniciando uma nova turma, quarta-feira, 8 horas. É um curso de autoconhecimento gratuito. Eu denomino um curso de auto-amor. Que a gente aprende a olhar pra gente, a gente aprende como dizer não sem ficar com remorso, sem carregar culpa. Que às vezes a gente fala sim para agradar os outros e fica, né, se martirizando por dentro. Além de entender o que é pensamento, sentimento, emoção, a gente aprende a conhecer os dois lados da moeda, tá? A culpa, o auto-perdão, e o egoísmo e o afeto proclamado, a humildade, o orgulho. Então, a gente, são 14 semanas que tendo uma aula por semana na quarta-feira, tá? Tem bastante gente aqui que fez, e teve pessoas que já fez, que são aqui, que já fez mais de uma vez, porque a gente sempre está aprendendo. Então, está aberto o convite e ajude a divulgar, né? Na próxima quarta-feira aí já vai estar começando as aulas, então é importante a divulgação para que haja, né, mais pessoas se beneficiem, principalmente nesses tempos que a gente está vendo aí tanto transtorno de ansiedade, depressão, tá? E aquelas pessoas que estão passando por conflitos emocionais, gente, são os mais beneficiados nesse curso, tá? Então, aproveite porque é gratuito. É uma terapia gratuita. Tá certo? Mas não é uma terapia, tá? É um curso, a gente conversa também, fala, mas a gente vai entender. Isso que é importante. E aí eu vou então chamar o João para fazer a oração inicial, tá, João? E depois o balista vai estar trazendo a mensagem da noite, tá? Em sintonia com a espiritualidade amiga, nós agradecemos essa oportunidade de aprendizado da noite, através do nosso irmão Antônio Balista, companheiros de outras épocas, de vários anos atrás, né, que a gente já se conhece, que ele possa estar de forma tranquila, sendo bem intuído pelos seus guias espirituais, mentores espirituais que acompanham ele, que vieram com ele a trazer a mensagem de Jesus para todos nós, principalmente nesses momentos de dificuldade, desequilíbrio e sentimentos, né? Precisamos nos equilibrar, precisamos nos ligar mais com o mestre amigo, que está sempre ao nosso dispor. Muitas vezes nós nos afastamos dele, esquecemos que ele está ao nosso lado, em todos os momentos da nossa vida. E nós temos que nos ligar cada vez mais a ele, nos unirmos cada vez mais com Jesus. Jesus é tudo de bom que nos temos, aqui na terra e além da terra, nesse universo imenso. Que Deus abençoe a todos e possamos ter um bom estudo na noite de hoje. Assim seja.
Bem, prezadíssimos irmãos, caríssimas irmãs, companheiros neste ideal espírita, que esse momento divino da prece inicial do nosso irmão João, não podemos negar, ele já deu uma boa ajeitada, uma boa preparada na nossa alma, no nosso espírito, e também que toda essa paz, toda essa serenidade, e que as bênçãos do Mestre Jesus possam continuar reinando, pairando neste ambiente de paz e de amor, e que a partir deste momento todos nós, esse é um pedido que fazemos, hein? Que convite, que a partir deste momento todos nós possamos fazer um pequeno esforço. Alguns talvez tenham que fazer um esforço um pouco maior, hein? Mas vamos de pequeno esforço, para ver se nesse momento nós conseguimos deixar bem distante, bem longe dos nossos pensamentos, todas as adversidades, os problemas e as dificuldades que nós estamos habituados a viver e conviver no nosso dia a dia. Para que nesse momento, o nosso único objetivo seja somente um, que é a busca, a compreensão e o entendimento das palavras de Jesus. Se possível, hein? Tudo ali com base na doutrina espírita, que não podemos negar, hein? É um tipo de doutrina que já nos permite um melhor entendimento em termos de conhecimento, e aos pouquinhos também vai começando a despertar dentro de mim, despertar dentro de você. Uma hora vai despertar dentro de todos nós um desejo imenso de podermos fazer o bem ao nosso próximo. Será que um dia nós vamos despertar para isso, hein? Entender, compreender que o benefício, a caridade que fazemos aos outros, não estamos fazendo para eles, estamos fazendo para nós mesmos? Será que um dia nós vamos entender, compreender que fazer o bem nos faz muito bem? Chico dizia em toda abertura de trabalho lá no Centro Espírita, na Casa da Prece, em Uberaba, ele dizia assim que é dever, é obrigação principal de toda a entidade religiosa, independente da crença, que é de levar a seus frequentadores o Evangelho do Cristo, de uma forma bem simples possível. Então é isso que nós vamos fazer na noite de hoje. Vamos seguir a recomendação do Chico Xavier, Evangelho de Jesus bem puro, de ponta a ponta, com palavras de fácil assimilação. Olha aí, hein? Palavras de fácil assimilação, para ver se com um pouquinho mais de esforço. E nós também temos que confessar, hein? Nós estamos precisando desse um pouquinho mais de esforço, precisando muito. Quem sabe com um pouquinho mais nós podemos começar a fazer o que nós sentimos enorme dificuldade, muitas dificuldades, que é de realmente vivenciar, praticar esses ensinamentos do Cristo na nossa vida. Temos dificuldade de praticar os ensinamentos de Jesus na nossa família, e temos dificuldade também de praticar os ensinamentos do Cristo no nosso trabalho, às vezes até nas comunidades que nós frequentamos, tipo semelhante a essa que estamos aqui na noite de hoje. Seguindo essa recomendação lá do Chico Xavier, nós vamos hoje até o Evangelho de Mateus 11:28, onde ele anota lá assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Só que o Cristo disse isso, mas ele impõe uma condição: amai-vos e instruí-vos. Também muito bem explicado pelos imortais, pelos médiuns, pelas mãos de Allan Kardec, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas para que possamos entender, compreender muito bem essa mensagem da noite de hoje, nós vamos dividir em 3 partes. Primeiro nós vamos até lá onde isso tudo começou, ficar bem do ladinho de Jesus em pensamento. Depois nós vamos até o Aurélio, dicionário, traduzir as palavras contidas no ensinamento do Cristo. Naqueles tempos de Jesus, se hoje nos chega através da mídia uma quantidade imensa de noticiário do mundo, e às vezes até do nosso país, de tantas e tantas guerras, que às vezes nos deixa nós muito preocupados e com muito medo, naqueles tempos de Jesus, toda aquela região
de Israel, do Egito e da Síria, encontrava-se invadida pelos romanos. Eles se libertaram no ano 64 depois do Cristo. Então, devido a isso, eram várias etnias, várias tribos, pessoas de localidades diferentes, vários idiomas. Jesus tinha dificuldade de fazer as pessoas entenderem o que ele queria dizer. Quantas e quantas vezes que ele usava parábolas, ele usava histórias, parábolas, e o filme nos ajuda a memorizar um pouco mais do ensinamento. Se eles tinham dificuldade de entender o que Jesus queria dizer naqueles tempos, nós também temos que confessar, nós temos até hoje. E depois nós vamos em 2 obras de Kardec e 2 de Chico Xavier. Eu acredito que não precisamos mais do que isso para o estudo da noite de hoje. Vamos lá então, uma pequena viagem no tempo, não muito não, menos de 2000 anos, ano 30 da era cristã. Jesus, com a morte de seu primo João Batista, ele deixa a aldeia de Nazaré, deixa também sua mãe Maria de Nazaré, vai para uma região muito bonita que se chama Galileia, hoje completamente modificada, mas naqueles tempos eram 5 vilas, povoados, pessoas simples, humildes, pescadores. Jesus se dá bem em Cafarnaum. Primeiro momento ele começa a conversar, conhece André, começa a conversar com André, e André mostra as margens do lago, um sujeito forte, alto, barbudo, irritado, nervoso, estava consertando as redes do barco e não tinha pescado nem peixe, e peixe era o alimento das famílias naquele tempo. Jesus vai até ele, olhando nos olhos, diz assim: Simão, a partir de hoje você vai se chamar Pedro e vai ser um pescador de almas. Pensando aqui, me questionando, se Jesus passasse por aqui hoje e olhasse para cada um de nós e dissesse assim, que nós também seríamos pescadores de almas, hein? Será que um dia nós vamos fazer isso? Será que um dia nós vamos dar atenção, com carinho, com amor, com dedicação, para uma pessoa extremamente preocupada, irritada, nervosa, precisando de uma conversa amiga, de uns minutos de ficar com ela? Será que um dia nós vamos fazer isso, hein? Jesus sobe um pouco mais o lago e se depara com um rico comerciante de nome Zebedeu, chamando a atenção dura e agressiva de seus 2 filhos. Naqueles tempos os filhos davam um pouco de problema, hoje nem tanto. Mas era Tiago e João. João ainda menino, 21 anos, formado o primeiro time de Jesus. Seriam 12 esses 4 mais presentes no início. Jesus se deu bem aqui em Cafarnaum e começou a pernoitar na casa de Pedro. De Pedro não, da sogra de Pedro. Já usava a sogra também naqueles tempos. Quando Jesus chegou na casa da sogra de Pedro, ela estava acamada, com um pouco de febre. A febre, algumas vezes, é um sintoma de que algo não corre bem no corpo físico, uma inflamação. Mas na maioria das vezes a febre ela é um sintoma do processo emocional do ser humano. Queda de energia, excesso de preocupação, sofrimento que não consegue arrumar a causa e a solução, a pessoa cai a energia e fica em estado febril. Jesus foi o melhor médico que existiu na face da terra. Nunca receitou um remédio de laboratório nem de farmácia, tudo bem que não tinha naqueles tempos. O único remédio que Jesus receitava para aquelas pessoas é o mesmo que ele vai receitar para nós aqui na noite de hoje. Remédio para a alma, remédio para o espírito. É isso que as pessoas estão precisando. Remédio para a alma, para o espírito. Então Jesus chegou até ela, estendeu-lhe a mão, começou a conversar com ela, deu um pouco de água fluidificada. Alguém tem ideia de como seria a voz de Jesus? Alguém tem ideia? Já pensou se conseguíssemos nesse momento um milagre, conseguíssemos de podermos o nosso espírito voltar no ano 30 da era cristã? Já pensou se nós conseguíssemos assistir uma pregação religiosa do Cristo? Dá para imaginar a energia que ele passava para as pessoas somente no conversar com elas? O que é um espírito iluminado? Chico Xavier, espírito iluminado, mas muito distante da iluminação espiritual do Cristo. Esteve em Rio Preto 2 vezes e 3 em Mirassol, no Adelino, que era muito companheiro dele.
Essas 2 vezes, uma última vez, as pessoas ficaram até 2h30, 3 horas da manhã, numa fila de quase 300 pessoas para pegar na mão dele, abraçar ele. Mas quem pegou na mão do Chico, quem abraçou ele, não reclamou nunca de ter ficado até 2, 3 horas da manhã esperando. Pelo contrário, agradeceu de coração de pegar na mão dele. Sentiu uma paz, sentiu uma energia, sentiu uma tranquilidade, sentiu uma serenidade que em poucos alcança quando o espírito elevado a gente tem a condição de conversar com ele. Então Jesus começou a pernoitar na casa da sogra de Pedro. Jesus tinha um hábito, umas 4 ou 5 vezes na semana, ele se levantava bem cedinho, tipo 4h30, 5 horas da manhã, e se dirigia até um monte, uma pequena montanha que tem ao norte do lago de Genezaré. Ali Jesus ficava orando, rezando, meditando, refletindo, e isso elevava cada vez mais o nível espiritual do Cristo. A montanha é um local de muita paz. A montanha é um local muito procurado pelos bons espíritos. Aliás, esse hábito de Jesus, se nós formos ali na biblioteca, nós vamos encontrar diversas obras que eles também, através dos imortais psicografaram, eles também nos recomendam que nós deveríamos fazer o mesmo que Jesus fazia. Ou seja, dizem eles que todos nós deveríamos fazer no primeiro minuto da manhã quando acordamos. Mas veja bem, hein? Tem que ser no primeiro minuto da manhã quando acordamos. Não importa o local, pode ser penumbra do quarto, sacada do apartamento ou fundo do quintal. O local não importa. O que importa é que tem que ser o primeiro minuto da manhã. Por 2 motivos. Primeiro, o nosso celular está distante, a TV não foi ligada, não fizemos contato com nenhum dos nossos familiares. Segundo, nesse primeiro minuto da manhã, quando nós acordamos, a nossa mente está pura, está serena, está tranquila, está pacificada. Essa casa é nossa. Epa! É aqui que nós devemos penetrar, dar uma entrada nela nesse primeiro minuto da manhã e começar a jogar uma quantidade imensa de energia positiva. Olhar no espelho e falar: que moleque bonito que eu sou, hein? Que coisa linda, que menina bonita que eu sou. Energia positiva. Olhar e falar: hoje vai ser um dia maravilhoso, hoje vou me dar bem com meus familiares. Capaz de eu falar: eu te amo com a minha esposa hoje, você vai falar: eu te amo com o teu marido também. Hoje meu filho não vai trabalhar sem vir aqui me abraçar e falar bom dia para mim, não. Do jeito que ele sai sempre de manhã, sem olhar no meu rosto, sem falar bom dia para mim. Hoje vai vir me abraçar, vou desejar sucesso para ele no seu trabalho. Hoje vai ser um dia maravilhoso na minha parte de corpo físico. Vou estar plenamente saudável. Epa, tchau dor de cabeça, tchau dor nas costas, tchau remédio. Hoje não vou tomar remédio nenhum, vou estar pleno de saúde, saudável. Hoje no meu trabalho, ontem eu vim de 10, hoje vou vender 20, vou vender 30. Então dizem eles que esse primeiro minuto da manhã é um momento divino de nós começarmos a penetrar dentro da nossa casa, do nosso espírito, e começar a jogar uma quantidade imensa de energia positiva para ter um dia plenamente maravilhoso, cheio de paz, de alegria, de felicidade e de estabilidade também financeira. Sou eu que estou dizendo. Se você for ali na questão 23, em combinação com a 76 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, com muita inteligência, ele pergunta assim: o que é o Espírito? Olha a pergunta: o que é o Espírito? Pergunta com inteligência, os imortais respondem com sabedoria. Princípio inteligente da vida. Tem que traduzir também, que é o princípio inteligente da vida. Ora, não somos médicos, mas uma explicação simples. A nossa cabeça, os braços, o tronco e as pernas, isso é corpo físico. Corpo físico. Não tem jeito de falar que não é. Isso, quando nós vamos morrer, desencarnar, ele se dissolve, volta para a terra e dá sequência às leis da natureza. Corpo físico. Mas espera aí, isso que nos faz pensar, isso que nos faz raciocinar, isso que nos faz tomar todas as decisões da nossa vida é o espírito. Ora, onde estamos? Do jeito que estamos, o que temos, o que não temos,
Tudo isso foi um processo dessa parte que pensa, que raciocina, que toma decisão. Todas as decisões que nós tomamos na nossa vida foi dessa parte que pensa, que raciocina, que toma as providências da vida, que é o Espírito. Então é isso que nós precisamos fortalecer. Isso cada vez mais fortalecido nos melhora consideravelmente para termos mais saúde, um corpo físico melhor, e não só melhora na nossa parte religiosa, não, esse fortalecimento do Espírito, isso nos melhora também no nosso campo profissional. À medida que nós vamos fazendo investimento de conhecimento para melhorar a nossa atividade profissional, nós vamos ganhando mais. Epa, nós vamos crescendo, criando outras atividades, tomando outras providências, fazendo 1, 2, 3 tipos de trabalho, e isso vai melhorando cada vez mais a nossa condição financeira. Isso nos traz felicidade para a nossa família e para o nosso modo de viver também. Então esse primeiro minuto da manhã é um momento sagrado, divino, de nós começarmos a fortalecer essa parte que pensa, que raciocina, que toma decisão. Quando Jesus termina de fazer a oração lá em cima do monte, ele retorna à frente da casa de Pedro, por onde Jesus passava, a multidão se aglomerava para ouvir ele falar a respeito dos seus ensinamentos. E quando Jesus chega na frente da casa de Pedro, ele diz assim para aquelas pessoas: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, aflitos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus fala assim: eu vos aliviarei, eu curo vocês. Mas ele impõe uma condição. Ele impõe uma condição: amai-vos instruídos. Eu fico aqui me perguntando, me questionando, quando Jesus chegou lá no ano 30 e disse para aquelas pessoas: vinde a mim. Peraí, será que ele falou só para aquelas pessoas? Será que ele não falou para nós na noite de hoje? Não, hein? Será que também não falou para nós na noite de hoje? Peraí, hoje, todos nós, quando deixamos nossas casas, deixamos nossos familiares, não sei se tem, mas deixamos o entretenimento da televisão e nos dirigimos até esta casa de paz, de amor e de oração, nós não podemos negar, hein? Todos nós estamos aqui em busca de um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de serenidade, um pouco mais de paz, um pouco mais de inteligência, um pouco mais de sabedoria, para podermos lidar com a nossa existência e com todos os problemas que temos no nosso dia a dia. Então nós não podemos negar. Parece que quando Cristo falou lá para aquelas pessoas: vinde a mim, para eles falou também: vinde a mim, vinde a mim, para nós também. Que bênção! Nota 10 para nós, nota 100, nota 1000, nós viemos. Atendemos o pedido do Cristo, nós atendemos o pedido de Jesus e viemos. Agora ele faz uma colocação: vinde a mim quem estáis aflitos, cansados e oprimidos. Aí acho que não foi para nós. Eu acho que não foi para nós. Eu acho que não deve ter ninguém aqui hoje que está com um pouco de aflição, que está com problema de família, que está com problema financeiro, que está com problema dos familiares, alguém com dor e sofrimento, que está com algum tipo de problemas relacionados com os familiares. Eu acho que não é para nós não, porque traduzindo essas palavras de Jesus, aflitos, cansados e oprimidos, traduzindo isso, Jesus, essas coisas, essas doenças, quer dizer, doenças que estão na nossa alma, que seria o medo, a aflição, a agressividade, a ansiedade, o estresse, a depressão, a insônia e a cefaleia, que a cefaleia é quando é dor de cabeça proveniente de problemas, não é dor de cabeça, de tumor na cabeça ou de problema na corrente sanguínea. Eu acho que não tem ninguém que está passando por algum desse tipo de problema, não. Eu acho que não. Eu acho que não. Mas a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, que é uma entidade que tem no Brasil, fez uma pesquisa há 2 meses atrás, chegou à conclusão que 72% do povo brasileiro sofre com insônia. 72, hein? Eles chegaram à conclusão pela pesquisa que fizeram, Fiocruz, hein? Entidade que não dá para desconfiar deles não, hein? Não tem nada com politicagem isso daí não.
é completamente à parte. Isso quer dizer que cada 10 pessoas, só 3 conseguem dormir o mínimo de 6 horas, hein? O resto não está conseguindo dormir o mínimo de 6 horas e acordando por aí. 7 não consegue, só 3 pela pesquisa feita pela Fiocruz. Quem consegue dormir o mínimo de 6 horas, acorda parecendo um molequinho de 15 anos, bem saudável, alegre, feliz, disposto. Mas quem não consegue dormir, acorda mal-humorado, indisposto, vai para o trabalho irritado, nervoso, e não consegue tudo aquilo que ele gostaria de conseguir. Insônia, pesquisa da Fiocruz. Tem uma outra organização mundial que se chama OMS, Organização Mundial de Saúde. Pela última pesquisa que eles fizeram, chegaram à conclusão que todos esses tipos de doenças aqui estão na nossa alma, no nosso espírito. É doenças do espírito, isso daí. Tem 3 livros, Doenças do Homem e da Alma. Um médico que fez, são 700 páginas. Só que ele fala de doenças do homem e da alma. Quando é doenças do homem, o médico que atende só e vê só as doenças do homem é aquele que você vai lá e te pergunta: você está com o que você tem? Estou com dor de cabeça. Toma Magnopirol. Esse é doenças do homem. Doenças da alma, o médico que te atende: o que você tem? Eu tenho dor de cabeça. Você é casado? Você tem família? Você tem problema? Você está trabalhando? Você tem filhos? Ele quer saber da tua vida. Talvez ele não te recomenda nem remédio. Ele manda você ir num centro espírita ou ir numa igreja católica ou procurar um atendimento à parte espiritual, porque a dor de cabeça muitas vezes é cefaleia proveniente de problemas que não conseguimos resolver. Então tem esse daí, doenças do homem e da alma. Tem o outro, Dr. Marco Aurélio Dias. Olha o nome do livro, hein? Quem ama não adoece. Será que é verdade isso? Quem se ama não adoece? Quando aqueles sacerdotes abordaram Jesus, falaram: qual o principal ensinamento? Jesus falou: ame a Deus sobre todas as coisas. Deus não é um homem, não é uma pessoa, não é um santo Deus. A questão número 1 do livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta assim: quem é Deus? Ele não pergunta quem é Deus. Quando você faz essa pergunta, quem é Deus? Quem é um pronome pessoal. Quem é Deus? O João, o José, o Antônio. Aí a resposta seria essa. Mas Allan Kardec, na questão 1, de 1018 a 1019, de acordo com a obra, por que a número 1? Na número 1 ele pergunta: quem é Deus? Inteligência suprema do universo. Então, se nós fazemos parte dessa inteligência suprema do universo, nós também somos deuses. Então, quando Jesus diz: ame a Deus sobre todas as coisas, o principal ensinamento, com todo o seu amor, com toda a sua inteligência, Jesus está dizendo para a gente começar a gostar de nós, hein? E começar a gostar de nós temos que se cuidar, nós temos que se vigiar. Quer mais um copo de Guaraná? Não quero não, já tomei um. Come outro pedaço de pizza? Não preciso, deixa para lá. Isso é se vigiar, se cuidar. Então o título do livro é esse: quem se ama não adoece, toma menos remédio. E o outro é Doenças da Alma, do Dr. Roberto Broglio. Nesses 3 livros, olha, esse pessoal está no campo da medicina há mais de 45 anos, hein? Todos eles já têm uma boa idade lá para cima. Estão há mais de 40 anos, não escreveram com o intuito de ganhar dinheiro não, hein? Esses 3 livros foram escritos e os direitos autorais foram todos doados às entidades beneficentes da capital São Paulo, de caridade. Foram escritos com o intuito de nos passar informações. E eles dizem que 80% das doenças que nós estamos sofrendo hoje estão na nossa alma, no nosso espírito. Ou seja, de cada 10 que procura ali o hospital ou o campo da medicina, só 2 a doença está no corpo físico. Então, coisa assim, mais ou menos. Se você tem uma hérnia, você vai lá, opera. A medicina evoluiu tanto que daí 15 dias está jogando bola. Como evoluiu a medicina? Se você tem uma artéria entupida ou tem uma vesícula para ser extraída, você vai lá, opera, daí 1 semana você está trabalhando. Como evoluiu a medicina? Que bênção divina! Mas a medicina opera da ansiedade?
Não opera. Não opera do medo? Também não. Não opera do problema com o marido difícil? Não opera. Não opera com uma esposa incompreensível? Medo, a dificuldade, o estresse de uma esposa incompreensível? Não opera de uma dificuldade que tem de um filho no caminho do álcool, da droga, do tóxico, do desvio de sexualidade? Tudo normal isso. Mas não opera. Medicina não opera da depressão? Não opera da insônia? Poxa vida, não opera da insônia? Não opera, né? Damitril, Esquesplan, Rivotril. Isso não é remédio para dormir, isso é anestesia, hein? Tome cuidado, se você toma, procura a causa, trabalha, lute, se esforce, fortalece o espírito, isso é anestesia. E estresse e enxaqueca, que é uma dor de cabeça proveniente de problemas. Então isso daí estão tudo na nossa alma, e nós que somos espírita, principalmente, nós deveríamos começar a meditar, refletir, pensar e começar a tomar decisões importantes na nossa vida para poder achar o caminho melhor para a gente eliminar esse tipo de doenças que estão na nossa alma, no nosso espírito. Só que Jesus fala lá, e só que ele impõe uma condição: eu alivio sim. Jesus pode passar por aqui e tirar o problema de todos nós. Ele fala, eu alivio, e ele curou muita gente, mas só que ele impõe uma condição, hein? Amai-vos e instruí-vos. Então vamos lá, instruí-vos, nota 10 para nós, nota 100, nota 1000, nós estamos fazendo. Olha que bênção divina. Hoje, quando deixamos nossas casas, nós viemos buscar aqui esse ensinamento, nós estamos nos instruindo. Mas veja bem, hein? Ele impõe o outro, amai-vos. Esse é um pouco difícil, porque instruí-vos, quando saímos de casa e vem até o centro, quando você sai de casa, vai na missa ou vai no templo evangélico, você buscar Jesus. Isso é fácil. Vamos no centro? Vamos, então vamos. Vamos na missa? Vamos, então vamos. Fácil. Vamos lá no templo evangélico? Vamos. Fácil. Agora, sentir Jesus e seguir Jesus, aí é mais complicado. Aí é mais complicado. Ele que falou. Ele falou assim, vinde a mim, falou assim, eu sou a luz do mundo. Jesus que falou. Quem me seguir, ele não falou quem me buscar. Ele falou, quem me seguir. Quem me seguir jamais andará nas trevas, seguirá sempre por um caminho de luz. Para seguir e sentir Jesus, tem que pular para o amai-vos. Agora, amai-vos não é fácil. Amai-vos, sabe o que Jesus quer dizer? É aceitar as situações. É fácil aceitar o marido difícil, o marido alcoólatra, chega em casa todo dia embriagado, é fácil. É fácil aceitar uma esposa incompreensível? Fácil. É fácil aceitar filhos no caminho do álcool, da droga, do tóxico, desvio de sexualidade? É fácil aceitar uma situação financeira difícil? É fácil aceitar pais que estão passando por dificuldades, estão adoecidos e tem que cuidar dele, tem que dar banho no papai, banho na mamãe? É facinho isso? Isso é amargos. E isso nós estamos fazendo? Esse nós enfrentamos dificuldades. Só que o Chico dizia, em todo encerramento de trabalho lá em Uberaba, ele dizia assim, se você tem um problema na sua vida, que está lhe trazendo dor e sofrimento, se você tem na sua vida um sonho, um projeto que você quer realizar, para ter uma estabilidade financeira bem melhor, se você tem problema que causa sofrimento, se você tem sonho que você quer realizar, tome uma decisão, faça um processo de mudança na sua vida. Aí que está. Mudar o nosso jeito de viver não é fácil não, mas só que nós temos que começar a pensar, raciocinar, refletir. Quando nós vamos no centro espírita, todo ensinamento que é colocado aqui, por pior que seja o orador, por pior que seja o tema escolhido, todo conteúdo de palestra são sinais que penetram a nossa mente, que muitas vezes quando nós vamos para casa, nós vamos meditando, refletindo e pensando na possibilidade de fazer um processo de mudança na nossa vida. Que bom, podemos ter dificuldade, mas uma existência muito curta, hein? 70, 90 anos. Nós vamos deixar para quando? Para tomar essa providência de fazer o processo de mudança.
Nós tivemos em Araxá, tem um colega que vai sempre lá, nos convidou, ficamos lá o dia inteiro com o Tadeu. Depois do Chico, do Divaldo, talvez o Tadeu que vai assumir essa de espiritual aí, superior aí. Ele falou que o mínimo para outra existência é 200 anos. Então nós vamos esperar o quê? 200 anos? Esperar uma outra existência? Esperar mais uma semana? Mais um mês? Mais 10 anos? Mais 50 anos para processar uma mudança na nossa vida? Talvez tenha chegado o grande momento de, principalmente nós que somos espíritas, começarmos a fazer essa viagem para dentro de nós e começarmos a tomar uma providência para fazer um processo de mudança naquilo que nos está trazendo dor e sofrimento. Rio Preto indo para a fronteira, antes de Onda Verde, tem 3 presídios. Tem o presídio feminino, o presídio masculino e o outro é CPP, Centro de Progressão Provisória. Lá são aqueles que estão presos com a pena já no fim, já para ser liberado lá. Lá tem 1960 presos lá. A gente faz palestra lá e na parte da manhã temos amizade com o pessoal. Desses 1.260, só 200 ou 300 deles têm idade acima de 30 anos. Os outros 1.600 são todos jovens de 18 a 25 anos. E preso por droga, por tóxico, por roubo. E quando você chega lá às 6h30, 7 horas da manhã, tem uma fila de 1.000 mulheres, mães e esposas, que vão lá visitar os filhos presos. É fácil visitar um filho preso. Isso é amar. Isso é amar. Que coisa, uma mãe vai lá e abraça o filho preso. Isso é amar. Mas não é fácil. Eu queria saber por que o pai não vai. Tem um homem lá. Não vai nenhum, só vai as mulheres. Aqui de quem sai de Rio Preto, indo para Chimite, assim, ali naquela região do Dama, tem um centro de evento. Ali tem um grupo de pessoas que se reúne uma vez cada 3 meses. Olha o nome do grupo: Amor Além da Dor. Amor Além da Dor. Sabe o que quer dizer isso? São 130, 140 pais, mães, que perderam os filhos com menos de 7 anos de idade. É fácil conviver com a perda de um filho, de um ente querido, principalmente de um filho com menos de 7 anos de idade. Alguém tem um tema para falar para eles lá? Que consola uma mãe e um pai que perdeu um filho com essa idade? Alguém tem um tema? Um tema pode escrever, passa. Nem tema a gente não consegue. Mas o que faz eles se sentirem consolados? A dor maior consola a dor maior. A dor menor. A dor maior consola a dor menor. Então isso é amai-vos. Então isso faz parte da nossa existência. Tudo isso faz parte da nossa existência. Nós temos que começar a enfrentar essas situações que são adversas, principalmente nos indivíduos que nós convivemos, que eles têm as suas dificuldades, eles têm os seus problemas, como nós também temos. Todos têm esses problemas, essas dificuldades, mas nós temos que começar a entender, compreender que nós temos que aceitar as pessoas do jeito que elas são. É fácil? Não é. Mas tem uma questão no Livro dos Espíritos, 919. Allan Kardec, com muita inteligência, ele chega nos médios aqui e fala, pergunta aos imortais lá: eu quero um jeito fácil, prático e eficaz de eu ser uma pessoa muito feliz, sem sofrer influência negativa dos espíritos do mal. Olha a pergunta 919, que maravilha. O meio prático é fácil, eficaz é que dê resultado. Então, Allan Kardec, eu quero um jeito, eu quero ser feliz. Me dá um jeito aí de eu ser feliz a vida inteira aí, ó. Quero eficaz e prático, que seja fácil de eu fazer. A resposta dos imortais vem assim: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Se nós temos dificuldade de realmente fazer um processo de mudança na nossa vida para termos uma vida melhor, eliminar o que está causando sofrimento, esse grupo de espíritos que responderam a pergunta também tiveram, porque Allan Kardec chegou lá nos imortais, nos médicos, e falou: pergunta o que quer dizer conhece a ti mesmo. Eles perguntaram, esses daqui não souberam responder. Se nós temos dificuldade de praticar esse ensinamento, amai, aceitai as nossas dificuldades, nós temos essa camada de espírito não soube responder. Sabe quem respondeu? Pediram ajuda, quem respondeu? Santo Agostinho.
Santo Agostinho, mas Santo Agostinho católico, filho de Santa Mônica. Olha que coisa, Mônica, ano 364, depois do Cristo, em Hipônia, norte da África, invadida também pelos romanos. Mônica era uma menina de família rica, que desde pequenininha ela começou a frequentar a igreja, se tornou até ministra da Eucaristia. Mas quando ela fez 18 anos, por ser filha de família rica, o pai dela chegou e falou: você casa com aquele cara, eu quero que você case com ele. Um bandido, um safado, um malandro, filho de família rica. Olha os sinais dos ensinamentos do Cristo aqui aonde nós viemos buscar. Nós que somos casados, mas fomos nós que escolhemos nossas esposas. Você que escolheu teu marido, você namorou 1 ano, sei lá, 10 anos, 2 anos, 2 meses, mas foi você que escolheu, foi ela que escolheu. Mônica não foi. Então, por ser de família rica, teve um filho, Agostinho, que por estudar na Itália também se formou e também virou malandro. Mas Mônica nunca desistiu. Ela, com 8 anos, ela converteu o marido para o caminho do bem. E com 12 anos, ela converteu o filho Agostinho para o caminho do bem. Ele veio, estudou para padre, se tornou bispo e foi canonizado Santo Agostinho. E ele que responde: você quer ser feliz? Faça o que eu fazia quando eu vivia na meio de vocês. Santo Agostinho responde: chega em casa todo dia antes de dormir, a vida é sua, essa vida é tua, esse corpo físico é teu. Faça uma revisão de tudo que você viveu durante o dia e começa a olhar, analisar o que você está fazendo de errado e o que você está fazendo de certo. O que estamos fazendo de certo, Santo Agostinho falou, isso tem que dobrar, triplicar, quadruplicar. Mas o que estamos fazendo de errado, o que está trazendo dor e sofrimento, nós temos que parar de fazer. É difícil? É difícil, não é fácil não. Mas Santo Agostinho fazendo uma análise da vida dele. Ele fez isso tudo errado, depois que Mônica começou a trabalhar com ele, a mãe dele, os dois foram canonizados. Mas ele que fala, comece a verificar. Tem uma música, que coisa impressionante, tocando em frente. Almir Sater, no 13º andar do seu apartamento, riquíssimo, com ansiedade. Falou: o quê? Não vou ficar aqui não, vou lá na cafeteria, vou tomar café com os caras lá, fico conversando, mexo com a minha mente, com a minha cabeça, eu começo a botar energia positiva em mim, começo a conversar com as pessoas. Desceu, tinha um cara com violão. Ele olhou e falou: você toca? Eu toco. Então você toca, eu canto. Não, você canta, eu toco. Então os dois fizeram uma música, tocando em frente. Toda a música demora 30 dias para entrar na pauta de sucesso. Essa, 30 minutos. Então essa música é uma comunicação mediúnica da análise que a pessoa está fazendo. A música diz assim: hoje eu ando devagar porque eu já tive pressa. Por que eu ando devagar? Porque eu analisei minha vida, eu estava muito apressado, fazendo as coisas tudo errado, com muita pressa. Opa, nem tão apressado e nem tão devagar, meio termo, é o que eu preciso. Hoje eu trago esse sorriso porque eu já chorei demais. Opa, vou viver a vida inteira chorando, reclamando, ser chato, sempre brigando, discutindo? Não, eu quero abraçar as pessoas, eu quero ficar sorrindo. Então hoje eu trago esse sorriso porque eu já chorei demais. Eu comecei a analisar, eu já sei o que é massa, o que é maçã. Eu como mais maçã e menos massa. Hoje eu comecei a analisar, eu sei o que é manha, eu sei o que é manhã. Eu comecei a curtir amanhã, caminhar e nunca mais ser manhoso. E ele foi tocando. Hoje eu aprendi a marcha da vida. Ei, nós temos carro, nós sabemos a marcha, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, ré. Hoje tem câmbio automático. Nós sabemos colocar marcha no carro com precisão, é difícil errar. Mas nós estamos sabendo colocar marcha na vida. Que coisa. Ele vai tocando e diz assim: mas hoje eu estou tocando a vida e levando a boiada. Olha que coisa errada. Epa, a vida não se toca não, a vida se leva, a boiada é que você tem que tocar. Mas ele chega à conclusão, finalzinho, ele diz assim: mas cheguei à conclusão que todos nós trazemos aqui dentro o dom de ser capaz e de ser feliz. É difícil mudar? É difícil mudar, mas ele, com a música, que é uma comunicação mediúnica, com a questão 919, conhece-te a ti mesmo, ele chega à conclusão: é difícil mudar? É, mas todos nós temos o dom
de ser capazes de ser felizes. Quem vai explicar isso é Jesus. Jesus certa vez passou por uma plantação de figo. Ele chegou assim, olhou a figueira e falou: ei, quem que é o agricultor aqui? Chegou o senhor e falou: sou eu. Falou: ó, passei aqui há 6 meses atrás, essa figueira tem um tronco enorme, figo, árvore de figo tem um tronco enorme. Falou: passei aqui há 6 meses, eu falei para você que essa figueira não está dando figo, corta isso daí, está ocupando muito espaço, planta outra coisa. Aí o agricultor falou: eu lembro disso, o senhor falou isso. Só que o senhor falou também que eu precisava cavucar e jogar adubo. E isso daí dá trabalho. Dá muito trabalho. Uma figueira, olha o caule dela, olha o tronco. Vou ficar uns 15 dias cavucando em volta para jogar adubo. Mas eu vou fazer. E fez. Ficou uns 15 dias cavucando e jogando adubo. Jesus passou daí 6 meses, a figueira tinha dado figo. Então essa parábola do Cristo nos ensina uma coisa. Jesus falou para ele: tudo tem jeito na vida, mas é preciso cavucar. É preciso cavucar, preciso jogar adubo, esperar o milagre. Eu passar aí te aliviar, eu passo, eu te alivio, te dou informação. Você tem que cavucar, você tem que cavucar, você tem que jogar adubo. Aí volta a te dar figo, volta a te trazer alegria e felicidade. Esperar vir do alto, é nós que temos que trabalhar esse processo de mudança. Jesus certa vez chegou à tarde, ele chamou seus 12 apóstolos e falou: vem cá vocês 12, amanhã de madrugada, todos vocês aqui, nós vamos atravessar o lago de Genezaré, o Tiberíades. Eles chamam de Mar da Galileia, mas é um lago. Chama de mar porque tem 23 quilômetros de comprimento por 13 de largura, então parece um mar. Amanhã nós vamos atravessar aqui o lago de Genezaré, nós vamos do outro lado, na região chamada Decápolis. Vou ficar pregando meus ensinamentos, todo mundo lá quer ouvir meus ensinamentos. Vamos? De madrugada pegaram o barco, subiram, atravessaram, chegaram do outro lado. Jesus começou a pregar os seus ensinamentos, pregar. Quando chegou mais ou menos às 4h30, 5 horas da tarde, ele falou: estou quebrado, estou cansado, vamos voltar. Subiram no barco para voltar novamente para Cafarnaum. Jesus, na hora que subiu no barco, ele estava cansado, ele viu que tinha um travesseiro na ponta do barco. Ele chegou lá na ponta do barco, viu o travesseiro, ele deitou e dormiu. E o barco começou a atravessar. Só que ali, naquela região da Galileia, ali o mar da Galileia, o lago de Genezaré, do Tiberíades, ali é uma região que está 200 metros abaixo do nível do mar. Isso chove muito, venta muito, cai muito raio, cai muito trovão. Esse barco na metade passou por isso. Começou a chover forte, começou a ventar, muito raio, muito trovão. E eles foram remando e o barco foi balançando, começou a penetrar a água. Aí eles falaram: nós vamos morrer. Eles olharam para o Pedro e falaram: você que tem mais amizade, o cara está dormindo lá, ó, nós vamos morrer, e ele dormindo lá, vai lá, acorda ele, ó Pedro, vê se ele faz alguma coisa. Pedro foi lá e acordou Jesus e falou: ó, nós vamos morrer, ó, o barco está balançando, está penetrando água, você não pode fazer alguma coisa? Jesus olhou para eles e está olhando para nós. O que falou para eles, vai falar também para nós. Jesus olhou para eles e falou assim: homens de pouca fé, por que tanto medo? Reme mais forte, e nós vamos superar a dificuldade. Não é que eles remaram, puseram mais força, começaram a remar os 12 e superaram aquela dificuldade. Jesus falou assim: todos nós vamos passar por dificuldades na nossa vida, bote isso na cabeça, mas se nós remarmos mais forte, nós lutarmos mais, nós conseguimos também superar a dificuldade do mesmo jeito que eles também conseguiram superar. Então nós fechamos o estudo da noite de hoje do jeitinho que está ali no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo: a fé remove montanha de lugar. A fé remove montanha de lugar. Não remover montanha, quem tem muita fé não vai ali em São Carlos, em São Paulo, e empurra a montanha de lugar, não. Montanha quer dizer dificuldades, problemas, adversidades. Então, quando a gente tem um pouco mais de fé, a gente remove as dificuldades, as adversidades de lugar, a gente começa a eliminar elas. Então, do jeitinho que está lá no capítulo 19, nós vamos passar para vocês sem mudar uma vírgula. Dizem os imortais, os espíritos assim: se todos nós
todos nós, tivéssemos mais um pouquinho de olhássemos para dentro de nós toda essa energia, toda essa força, tudo isso que trazemos dentro de nós, e se usássemos isso a nosso favor, nós também poderíamos fazer o que no Evangelho do Cristo consta como sendo milagres, mas nada mais é do que usarmos toda essa energia, toda essa força que existe dentro de nós mesmo. Todos nós temos essa força para superar essas dificuldades. Então desejo a todos que a partir de hoje possamos estar mais com Jesus, olhar mais para Jesus. Quem sabe amanhã, hein? Poxa vida! Quem sabe amanhã, no amanhecer de um novo dia, todos nós, com um pouquinho mais de esforço, de determinação, possamos ter bem do nosso ladinho essa presença divina do Mestre Jesus como sendo a nossa principal companhia. Eu tenho certeza que assim vai ser, assim será e que assim seja. Mas pode beber água, nós vamos ficar com ele. Bebe água, primeiro eu vou ver se tem tempo. Bem, vamos todos nós procurar uma situação bem confortável aí na cadeira. Relaxa os braços, relaxa as pernas, descruze as pernas também. Planta dos pés tem que estar fixada no assoalho, olhos fechados. Nada disso precisa ser feito, mas ajuda bastante na conexão com o alto. Vamos lá então, amigo Jesus, querido e divino Mestre, Mãe Maria, equipe espiritual aqui presente, queremos agradecer do fundo da nossa alma, do nosso coração, essa oportunidade que nos deste na noite de hoje, de estarmos aqui abençoando, falando, conversando a respeito dos teus ensinamentos. Amigo Jesus, que tudo isso, que a tua energia possa penetrar a partir de hoje na nossa mente, no nosso espírito, no nosso pensamento, e fazer com que sejamos mais fortalecidos para podermos colocar esses ensinamentos em prática na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho. Abençoa-nos, querido amigo Jesus, para que possamos levar para o nosso lar, para a nossa casa, para os nossos familiares, toda essa energia, todas essas bênçãos, toda essa paz aqui presente aqui, que possamos levar para os nossos familiares e distribuir a eles também. Amigo Jesus, que essa energia, que essa força, que essa inteligência, que tudo isso também possa fazer parte do nosso trabalho, para que tenhamos uma questão de rendimento um pouco mais favorável, para trazer alegria e felicidade para a nossa vida e para a nossa família. Amigo Jesus, sabemos que tu está presente nesse momento aqui nessa casa, e agora nesse momento todos nós vamos seguir essa presença de Jesus. Ele está passando por aqui, Jesus está presente aqui. Então nós vamos deixar todos nós um minuto no silêncio, para que todos nós possamos usar dessa presença de Jesus e buscar na nossa mente, no nosso espírito, no nosso coração, aquilo que nós precisamos para a nossa vida. Jesus está presente. Um minuto para cada um, para conversar com Ele e ver tudo que necessita, que precisa para ser muito feliz.
Muito obrigado, amigo Jesus. Assim vai ser, assim será e que assim seja.